vocês? Quem está acompanhando aqui o meu canal do Filósofo dos Livros deve estar percebendo que ultimamente as minhas leituras andam meio tenebrosas. Sim, eu ando lendo livros que têm crimes, que têm cenas violentas, que têm criminosos escondidos aí que precisam ser descobertos, que há motivos para que ocorram as maiores atrocidades do mundo. E tudo isso entra num jogo investigativo. Um jogo no qual nós vamos acompanhando as páginas do livro, lendo pistas para descobrir quem é o criminoso, quem é o ladrão, quem é o assassino. E não basta isso. Mas por que essas pessoas ou essa pessoa cometeu essa coisa horrorosa? E é claro que eu, sendo um leitor desse tipo de livro, eu quero trocar experiências e eu quero também dicas de livros bons para eu ler. Porque quando a gente começa meio que se viciar numa espécie de gênero, numa espécie de livro, a nossa vontade é sempre ler mais e mais. Às vezes a gente quer sair da zona de conforto, mas muitas vezes a gente não quer nada de sair da zona de conforto. A gente quer ler as mesmas coisas para sentir emoções parecidas. E eu vou acompanhando outros canais, outros perfis, para pegar todas as dicas e poder fazer as minhas leituras. E nessas atitudes, nessas ações de estar acompanhando as resenhas literárias de outros canais e outros perfis, eu tenho observado o seguinte: algo em comum, algo que faz parte de todas as análises. Isso na maioria das vezes. É claro, gente, que sempre tem uma exceção ou outra, mas eu não estou aqui para falar das exceções. Eu estou aqui para falar do algo em comum. E o que eu tenho notado nessas resenhas de livros sobre crimes, violências, descobertas, investigações, etc. As pessoas, elas têm elogiado bastante essas obras, dizendo: "Nossa, a trama é bem escrita, as reviravoltas são surpreendentes, a autora ou autor nos prende a atenção, os livros são viciantes, não queremos largar, começamos e é assim. É uma tristeza quando a gente não pode ficar com aquele livro na mão o tempo todo. E quando a gente dá uma pausa, a gente não larga o livro. A gente fica com o livro na mão, pensando naquilo que está ocorrendo na trama, e toma um fôlego e já começa se enredando, avançando as páginas. Enfim, é uma loucura. Os livros recebem altos elogios, porém há um problema também em comum, uma pequena falha, eu diria que o calcanhar de Aquiles dessas obras. Coisas tão bem elaboradas, histórias tão impressionantes, crimes tão perfeitos. Aí nós vamos descobrir algo que é chamado motivação. E na motivação, as pessoas se decepcionam. Puxa, eles cometeram esses crimes hediondos, essas coisas horrorosas, só por isso? Por esse motivo besta? Que motivo fraco, que coisa triste, que coisa lamentável. Ah, gente, eu não teria coragem de fazer isso só por isso. Uai, o fulano no livro se matou só porque não recebeu, sei lá, um beijinho, um olhar carinhoso. Nossa,
tá exagerado, gente. Isso é perigoso. Não, 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 não pode ser. É uma decepção total. Motivações fracas, motivações que não justificam todas essas coisas assim exageradas. Então você que estava ali apaixonado por aquele livro, por aquele enredo, por aquela trama, começa meio que a praguejar contra o livro. Puxa, um livro tão perfeito, só esse defeito, mas esse defeito meio que influencia toda a sua visão a respeito da sua leitura. E eu concordo. É realmente decepcionante você pegar um livro bem escrito, um livro grandioso e de repente você se deparar com essas coisas miúdas aí para justificar toda essa problemática. Isso é verdadeiramente decepcionante. Porém, eu discordo na questão de dizer que isso é uma falha da literatura. Na minha opinião, essas coisas aí que estão ocorrendo, e olha bem, não estão ocorrendo apenas nos livros. Comece a observar as novelas, as séries, etc. Você vai notar que essa coisa que você está achando decepcionante está presente também nas outras histórias, nos outros roteiros. Quando você se depara com os motivos, você vai notar são motivos fracos. Então, em todos os lugares parecem que esse negócio se repete. Mas por que está se repetindo? Por que isso está ocorrendo? Defeito mesmo? Não, como eu disse, eu discordo. Em minha opinião, isso não é defeito da literatura, não é nenhum defeito dos roteiros, não é nada assim que a gente possa dizer, ai, faltou criatividade nos autores. Para mim, isso tudo é um reflexo da sociedade atual. Não deixa de ser um defeito, mas, como eu disse, não é um defeito da literatura, mas é um defeito da sociedade atual. A literatura está refletindo os dias de hoje. E como é que eu sei disso? Assistindo aos noticiários. Quando você se depara com crimes, com cenas violentas, quando você se depara com as redes sociais, vocês vão notar que as pessoas elas estão pegando pesado umas com as outras por conta de bobeiras. Quer um exemplo? Às vezes, um perfil literário por conta de um livro. Olha só, um livro. As pessoas tentam destruir o perfil daquele ganhador. É o cara que conseguiu uma parceria literária, é o cara que conseguiu mais like. E olha só, aí começa a criar difamações, mentiras, etc. Ou seja, querem acabar com a honra e a dignidade daquela pessoa que conseguiu alcançar o sucesso pelo seu mérito. Inventam as histórias mais bizarras do mundo, reflexo da realidade. Eu que acompanho ambientes religiosos, às vezes eu vejo o líder religioso tá ali disposto a atender as pessoas. É claro que o líder religioso não consegue atender a população inteira. Existe um limite, são muitas pessoas que vêm ao seu encontro. Aí de repente uma pessoa carente que naquele dia não recebeu atenção, mas vê outro ali recebendo atenção, começa a difamar o líder religioso, inventando mentiras, dizendo que o líder religioso foi para a cama com aquela pessoa. E no fundo, o líder religioso, é claro que também tem as exceções, mas eu estou falando desse caso específico. E às vezes ocorre, o líder religioso só fez o quê? Só deu uma palavra de amizade para aquela pessoa ali que estava passando por um problema. Mas o outro, ciumento, inventou toda uma história assim horrorosa por conta dos seus ciúmes, por conta da sua carência. Então, na realidade,
no lugar de nós enxergarmos esses problemas como defeitos da literatura, é hora da gente acordar e perceber. Não é defeito da literatura, não é defeito do roteiro, mas é um defeito da sociedade que está se refletindo nessas histórias. Mas não basta também só enxergar, defeito, que coisa horrível, as pessoas estão assim. É necessário percebermos por que as pessoas estão assim. Aí nós vamos notar, as pessoas elas estão frágeis, as pessoas estão carentes, as pessoas estão egoístas também, elas estão muito maldosas, porque por conta de um maço de cigarro, um tênis, tirar a vida de outra pessoa, gente, é demais. Um pacotinho assim de pozinho, tirar a vida de outra pessoa, inventar mentira, roubar as coisas da casa. Às vezes pais, né, famílias chegam em casa e o filho que é viciado vendeu a geladeira, vendeu o fogão, etc. Poxa, isso não é motivação nenhuma para deixar a casa sem nenhum eletrodoméstico, sem nenhuma mobília, enfim, esvaziar a casa. Então, existem diversos problemas. Então, no lugar de ficar criticando a literatura, vamos aproveitar essas histórias, lê-las e tirar o nosso olhar das páginas do livro e olhar para o mundo. Como que está o nosso mundo? Aí você vai perceber que está muito semelhante, porque, como eu disse, reflexo da sociedade. E a partir daí, vamos criar uma conscientização de que não podemos ficar nesse patamar. Aliás, também se fosse motivos graves, nada justifica tirar uma vida, nada justifica roubar alguém inocente, fazer o mal. Ou seja, vamos procurar ser pessoas melhores e ser menos coniventes com essas injustiças. Não basta querer corrigir o livro, é preciso mudar a realidade. E aí, concordam comigo ou acham que eu falei besteira? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. E eu espero que no próximo vídeo a gente possa perceber uma melhora em nossa sociedade. Fui!